Ei. Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus, amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado pela presença de vocês. Desculpa aqui o mau jeito, mas tem hora que de manhã a gente fica meio desorientado, não sabe se vai para a esquerda, para a direita, não é verdade? Queridos, antes da gente começar a meditar na palavra, alguns anúncios são importantes, tá? Nós temos agora, a partir de amanhã, nossa semana de oração. É uma semana vital, é uma semana importantíssima para nós. Eu quero convocar você a estar conosco. É uma convocação mesmo, ok? Todas acontecerão aqui na igreja, não é isso? Maravilha, de segunda a quinta aqui na igreja, sexta-feira só a liderança e sábado a Unijovem. Então está aí o aviso da semana de oração. Nós vamos começar no próximo domingo a nossa campanha de missões nacionais. E esse ano o Ministério de Homens estará à frente. Nós reservamos um domingo muito especial, onde também vai haver uma participação das mulheres também. Vai ser um domingo bem bacana, próximo domingo à noite. Para essa abertura, nós teremos o lanche do Brito. E nosso pedido é que você já comece a encomendar, para que esteja tudo certinho, pronto. Na hora que você chegar lá, não precisa aquela fila imensa e também para que não haja desperdício, tá ok? Então tá aí o lanche do Brito. Pois não? Vai fazer entrega. Então também tem delivery, tá? Tem ali um camarada com uma motoquinha ali, que eu não sei quem é direito. Deve ser o Moura, não sei. Deve ser o Moura. É o Moura? Então é o Moura. E a entrega 0800, tá bom? Então você pode participar desta forma. Maravilha. É só isso que eu tenho para anunciar? Queridos, nós encerramos ontem a nossa semana quinzena da juventude, né? Tivemos aqui pastores de fora, ontem teve uma banda também de fora, tivemos muitas atividades, e agora nós vamos pedir o Emanuel, ele vai passar um vídeo que vai mostrar um pouquinho do resumo da nossa quinzena da juventude. Por favor. Maravilha, gente. Foi bem bacana, foi um tempo gostoso. Acende aí para nós. E eu desafiei eles ontem a fazer quinzena todo sábado. E aí vai ficar legal, né? Todo sábado. Tivemos ontem aqui pela manhã também, e eu gostaria muito de agradecer o pessoal que trabalhou recebendo, a Unijovem, o Ministério de Evangelismo, os Gideões que doaram Bíblias para nós, o pessoal que trabalhou na cozinha. Nós recebemos aqui cerca de 40 meninos aí, comandado pelo o Rodrigo, nosso irmão, quem não sabe, é subcomandante aqui do Exército, fez uma ponte para a gente muito bacana, e nós recebemos ontem aqui cerca de 40 meninos do curso de formação de sargentos. Então teve um culto aqui de manhã, com louvor, com adoração, aquele café da manhã maravilhoso, né? Que eu até brinquei se estava no nível do quartel, né, Rodrigo? Eles falaram que estava melhor, hein? Ah, bem parecido, então já está bom.
Foi bem legal, né? E nós queremos criar essa ponte. E eu falei para a Marina, Rodrigo, o que eu falei para a Marina ontem é o seguinte: essa turma, eles estão saindo, né? Vai sair agora nós queremos recebê-lo quando eles estão entrando, ok? Chegou em Pouso Alegre, nós queremos fazer essa recepção para eles aqui, tá bom? Deus abençoe a todos. Estou esquecendo alguma coisa, não? Queridos, abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 1. Nós estamos trabalhando esse tema. Já está nas redes sociais, lá no YouTube, a mensagem de quinta-feira sobre o voto de Jefté. Nós estamos estudando Juízes às quintas-feiras. Então, se você quiser dar uma olhada lá sobre esse tema, que é bem complexo, nós falamos alguma coisa sobre isso. Capítulo 1 de Atos. Deixa eu só me organizar aqui, gente. A partir do verso 9. Obrigado, Vitor. Deus abençoe. A partir do... Oi. Agora? Já tem lá? Eu vi você entrando assim, eu achei que era uma peça, alguma coisa. Você foi... Falei, gente, vai acontecer alguma coisa que eu não sei. Desculpa, tá certo, tem que fazer a intervenção. Enquanto você abre aí, é só para a gente mostrar o que foi o envio de missões estaduais, tá? Tem aí para colocar, Lúcia, aqui, ou você quer me dizer só? Você já me passou isso, né? 10.054, tá? Foi o nosso... Tá, depois você manda para o Emanuel, aí no final você entra de novo que eu... Tá bom? Vamos lá, queridos. Capítulo 1, a partir do verso 9. Tendo dito isso, ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, ele voltará da mesma forma como vocês viram ele subir. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo, por esse momento aqui na tua presença. Eu louvo ao Senhor, ó Deus, porque na tua palavra nós temos tudo o que nós precisamos para o nosso alimento espiritual, para o nosso crescimento, para o nosso envolvimento com a tua obra, para a nossa capacitação no Senhor. E nós somos gratos por isso. E peço ao Senhor, ó Deus, que nesta manhã o Senhor nos ensine de uma forma poderosa. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, só para a gente fazer uma reconexão com esse livro, nós estamos estudando esse material escrito por Lucas, né, já há algum tempo, acho que é a terceira, quarta mensagem esta manhã, né? E nós, só para a gente reconectar, nós já falamos sobre os 8 primeiros versículos do livro de Atos, e o que a gente já falou até aqui. Dos versos 1 a 5, nós falamos que Jesus escolheu os seus discípulos, falamos que ele se revelou aos seus discípulos, empoderou esses discípulos e deu a esses discípulos uma missão. A gente tratou disso dos versos 1 a 5. Dos versos 6 a 8, nós falamos sobre a perspectiva distorcida que esses homens que haviam sido escolhidos por Jesus, ao qual Jesus havia se revelado para eles ou a eles, esses homens que foram empoderados por Jesus para uma missão, eles tinham uma visão, uma perspectiva
completamente distorcida a respeito do reino de Deus, a respeito do que Jesus tinha para a vida deles. E nós falamos o como isso é importante, o quanto isso é importante para nós, como igreja, entendermos realmente qual é o nosso papel, o que Deus tem para nós, qual a direção para a igreja. Nós não podemos ficar com a mente completamente envolvida em distorções, sem saber direito o que a gente faz aqui nesse lugar, o porquê a gente vem aqui nesse lugar e qual a razão de nós nos reunirmos como igreja do Senhor Jesus. Se a gente tiver com um pensamento distorcido, a gente vai vir para cá achando que isso aqui é uma reunião de pessoas que têm a mesma perspectiva religiosa, todos com as suas necessidades pessoais, e a gente se reúne aqui para ouvir uma palavra de conforto e também para tentar pedir a Deus que resolva alguma coisa na vida da gente. E à luz das Escrituras Sagradas, o cristianismo bíblico não se resume a essas coisas. Então, eles tinham uma perspectiva totalmente distorcida a respeito do reino de Deus. Eles achavam que o reino de Deus era um reino político e territorial, e Jesus ensinou para ele aí dos versos 6 a 8, Jesus mostrou que o reino é espiritual. Eles esperavam um reino nacional, local, Israel, e Jesus disse para eles que eles receberam poder, autoridade para falar às nações, ou seja, não era algo restrito ao povo de Israel. Eles esperavam uma restauração que fosse imediata, por isso eles perguntam a Jesus aí nos versos 6 a 8, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus responde a eles, dizendo que eles receberam poder para realizar os seus ministérios até a volta do Senhor Jesus. Isso a gente tratou nos primeiros 8 versículos do livro de Atos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a ascensão de Jesus e sobre a volta de Jesus. São temas importantes para a Igreja de Cristo e nos encoraja a cumprirmos o nosso dever como povo de Deus até que ele volte. Obviamente que a gente vai falar sobre isso dentro de uma perspectiva do livro de Atos, nesses versículos, ok? Nós passamos aí a quinzena da juventude falando de juízo final. Antes da quinzena da juventude, eu cheguei a pregar uma mensagem sobre a volta de Jesus. Então nós não vamos aqui aprofundar tanto, nós vamos falar sobre a volta de Jesus dentro da ascensão. O que aquilo significou naquele momento para aqueles homens ali? O que significou aqueles 2 anjos falarem, olha, esse que você está vendo ir é o mesmo que vai voltar? É dentro dessa perspectiva que nós vamos trabalhar aqui nesta manhã. Então a gente vai aí ao texto. Nós estamos falando aí da ascensão de Jesus, e a ascensão de Jesus é um daqueles eventos clímax da sua obra. É uma espécie de fechamento. A obra está terminada. Na cruz, lá em João capítulo 19, verso 30, talvez uma das últimas falas de Jesus, ele disse o seguinte: Pai, está consumado. Essa, segundo o Evangelho de João, pode ter sido a última palavra de Jesus. Está consumado. E agora, aqueles homens, vendo Jesus voltar para o Pai, ou seja, sendo levado aos céus, é a comprovação de que realmente a obra está consumada. Então, do ponto de vista terreno, do ponto de vista daquilo que Jesus veio fazer aqui nesse mundo, a obra está concluída. Então você imagina Deus na sua eternidade, em perfeita comunhão, Pai, Filho, Espírito Santo, dentro desse processo de história da redenção, o Filho encarna, ele passa um período aqui entre nós, ele completa a sua obra e agora ele volta para a sua eternidade. É isso que está acontecendo aqui. E os discípulos então estão tendo essa visão de que Jesus está voltando. E a sensação que vai ficando para esses homens é que a obra está concluída. Além disso, a ressurreição de Jesus, que eles estavam vivenciando no início do livro de Atos, somado a essa ascensão, vai ficando para eles também a imagem do triunfo de Jesus. Ele está indo como um vitorioso, como Senhor. Ele venceu a morte. Ele foi aceito à destra de Deus.
E essa visão que esses discípulos estão tendo da ascensão de Jesus é que possibilita os escritores sagrados a escreverem temas importantes sobre Jesus no Novo Testamento. Então você vai ver gente escrevendo sobre a glorificação de Jesus. Você vai ver gente escrevendo sobre a intercessão de Jesus, como lá no livro de Hebreus. Você vai ver gente escrevendo, como o apóstolo Paulo, sobre o governo de Jesus. Você vai ver escritos sobre o sacerdócio real do Senhor Jesus. E todas essas coisas que se escreve sobre a vitória de Jesus no Novo Testamento, que é realmente comprovado nessa ascensão de Jesus, vem para reafirmar coisas que já eram ditas lá no Antigo Testamento, como, por exemplo, o Salmo de número 110, verso de número 1, quando a palavra de Deus diz: "E o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos o estrado para os meus pés." Está comprovando agora. Jesus está indo para a sua glória como Rei vitorioso, como Senhor. E a ascensão, então, esse momento tão inicial da Igreja de Jesus, esses primeiros passos da Igreja de Jesus, que é importante para nós, onde Jesus já corrigiu várias distorções na cabeça dos seus discípulos, porque a obra era grande, o ministério era grande, a missão era grande. Então, essas coisas precisavam acontecer agora, para que eles entrem nessa missão da forma correta. Então, tudo isso está acontecendo, é como se constituísse a cereja do bolo. Olha, a obra está completa, está tudo certo. Tudo estava completo. Entretanto, algumas coisas importantes são transmitidas ainda para os seus discípulos, que, como eu falei na semana passada, ainda estavam muito confusos sobre tudo o que estava acontecendo. E eis que surgem, então, 2 homens de branco para lançar luz sobre aquele momento. O que esses homens fazem aqui nesse momento é explicar, interpretar para aqueles discípulos, lançar luz na vida daqueles discípulos, para que eles pudessem entender o que estava acontecendo. Então o texto diz aí que, tendo dito isso, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem cobriu a vista deles, ou encobriu da vista deles, e eles então ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. E de repente, diante dele, 2 homens vestidos de branco disseram: "Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, ele vai voltar da mesma forma como vocês viram ele subir." Esses homens, que em algumas traduções dizem que as suas roupas eram resplandecentes, eles são identificados como anjos. Esses anjos estão ali, como eu falei, para interpretar a situação. E eles fazem uma pergunta intrigante para os discípulos de Jesus: por que vocês estão olhando para o céu? Por que vocês estão parados aí nessa contemplação? Isso precisava ser quebrado na vida deles. Eles precisavam ter uma noção de realidade. Hoje eu brinquei um pouco com a minha sala, porque nós falamos dos atributos de Deus. E um deles é a eternidade. Foi o último atributo que nós falamos aqui hoje de manhã. A eternidade de Deus. E a gente viu como é lindo a eternidade de Deus, como é belo a eternidade de Deus. E que um dia nós vamos adentrar esta eternidade de Deus. E lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá ranger de dente. Será uma coisa maravilhosa. Eu até brinquei assim, dá vontade de ir agora. Mas não é assim que acontece. E esses homens olhando para o céu e vendo Jesus ir, dá aquela sensação: nossa, eu quero ir também. Ele está indo, esse homem trouxe tanta esperança para nós. Ele fez tantos milagres entre nós. Tanta coisa bacana aconteceu com Jesus aqui, e ele agora simplesmente vai. Nós queremos ir também com ele. Lá no Monte da Transfiguração, tempos antes desse acontecimento, quando eles viram Jesus transfigurado, Moisés e Elias, 3 daqueles homens já quiseram fazer um acampamento ali e não descer mais. Como é gostoso ficar nesse lugar. E eis que surgem esses 2 anjos.
e eles cortam o barato. Está olhando para o céu para quê? Tem muita coisa para vocês fazerem. Tem muita coisa a ser executada, tem uma missão a ser cumprida. E é a partir dessa pergunta que esses homens esclarecem para os discípulos algumas coisas sobre o que eles precisavam saber a respeito de Jesus e a respeito deles mesmos. Vocês precisam saber que esse Jesus vai e volta. Mas vocês precisam saber também que tem coisas sobre vocês precisam fazer alguma coisa. Não é só ficar na contemplação, não é só vir para a igreja aprender, não é só vir para a igreja para os momentos legais, não é só vir para a igreja para aqueles momentos agradáveis, como é gostoso, como é seguro estar na comunhão do Senhor. Não é só isso. Tem hora que a gente tem que descer. Tem hora que a gente tem que olhar para o lado e entender Jesus nos confiou uma missão. E a gente precisa fazer isso. E aí eles começam dizendo, né, os anjos aparecem e respondem para eles: este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, ele vai voltar. Essa afirmação, ela precisa ser bem compreendida para não gerar distorções, né? Eu já falei para vocês uma vez aqui, contei essa história de uma pessoa que eu conheci, e ela morava num lugar que às vezes passava gente pedindo, batia na porta para pedir comida na casa. E um dia ela disse para mim o seguinte: pastor, às vezes passa andarilhos na minha porta e bate lá e pede um prato de comida e eu dou. Porque, pastor, vai que é Jesus disfarçado. E eu respondi para ela: olha, isso não vai acontecer. Jesus não vai vir desse jeito, não vai vir disfarçado assim, não é? Quando os anjos falam esse mesmo Jesus, pode nos dar a ideia de que Jesus voltará do mesmo jeito que ele veio a primeira vez. Aquele filho de José e Maria que andava pela rua, com aqueles pés empoeirados, que comia com seus discípulos na rua. Aquele mesmo Jesus humilhado, que sofreu. E esse mesmo Jesus não é esse mesmo. Deu para você entender, não? O mesmo Jesus aqui diz de uma volta que será pessoal. O Filho eterno, ainda em posse das suas configurações humanas glorificada, ele voltará para buscar a sua igreja. Uma vez eu estava num churrasco só de seminarista, não é porque eu fazia seminário, e eu é que comandava o churrasco. Era muito gostoso, gente. Uma vez nós chamamos um professor para pregar para a gente nesse churrasco, um professor de grego. Muito legal ele, muito bacana. E ele disse uma coisa muito interessante naquele dia para a gente. E ele disse: vocês já perceberam que quando Jesus veio, o Filho eterno, a segunda pessoa da Trindade, ele tomou uma forma humana e quando ele voltou para o céu, ele levou algo que ele nunca teve, uma imagem, uma figura, algo que é visível, algo que é perceptível. Ele não tinha isso. E esse mesmo Jesus é que vai voltar, glorificado, diferente, poderoso, de forma pessoal. É ele mesmo, que os anjos queriam dizer o seguinte: ó, é ele mesmo que vai voltar, é ele mesmo que estará com vocês novamente. E Jesus já tinha dito para eles: e quando eu voltar e estiver com vocês, ninguém mais vai separar a gente, ninguém mais vai poder tirar a alegria do coração de vocês. Jesus virá em poder e glória e será um dia extraordinário. E aqueles que anseiam essa volta, aqueles que são crentes em Cristo Jesus, salvos, esperam esse dia para poder jubilar de alegria com o seu Senhor. É o que o pastor ontem que estava aqui falou. Tem crente que às vezes tem medo da volta de Jesus. E a volta de Jesus, para aquele que é salvo, será um dia de glória. É um dia que todos nós ansiamos. Volta, Jesus. Volta, não é porque eu estou com um problema. Volta, não é porque minha vida está ruim. Volta porque eu quero estar com o Senhor.
E o desejo daqueles homens era esse, estar com o Senhor. Então aquela vista deles indo, eles estavam ali perplexos, e os anjos ali, ó, gente, vão acabar com esse negócio. Não dá para ficar nessa. Ele vai voltar, deixa ele ir embora. Ele tem que ir, mas ele vai voltar. Agora nós precisamos ver a respeito de vocês, né? Então, aqueles discípulos precisavam entender aquela visão. Ele não virá mais como Cordeiro Pascual, mas como Senhor. Ele não virá mais para morrer pelos nossos pecados, mas para levar aqueles que confiaram na sua morte e na sua ressurreição. E os discípulos precisavam entender essa visão. Eles enfrentariam governos humanos, imperadores, pessoas de poder eles precisavam enfrentar isso com a convicção de que o seu Cristo era maior do que os seus opositores. O enfrentamento deles era muito grande. Então eles precisavam ir para esse enfrentamento, entendendo que era maior, o seu Cristo era maior do que o César. Onde que alguém viu César, com toda a busca por divindade, fazer aquilo que Jesus estava fazendo? E essa é uma lição poderosa para nós. Nenhum obstáculo é maior do que a grandeza do Senhor da igreja. Você entende isso? Nenhum obstáculo é maior do que a grandeza do Senhor da igreja. Os crentes não devem ficar presos dentro da igreja o tempo todo debatendo coisas que não entendem. Compreende isso? Os crentes não devem ficar o tempo todo dentro da igreja debatendo coisas que não entendem. Jesus foi, e agora nós devemos viver com a certeza de que Ele está governando no lugar onde Ele está. E nós precisamos continuar a realizar a sua obra. A gente deve vir à igreja para aprender aquilo que nos foi revelado nas Escrituras, com o objetivo da gente pregar o Evangelho e discipular pessoas. A gente vir para a igreja só para debater teologia, nós vamos ficar igual a esses homens. A gente tem que vir para a igreja para aprender teologia. A gente precisa vir para a igreja para aprender sobre Deus. A gente precisa estar numa classe de escola bíblica dominical. Então, quando eu estou ali com os meus alunos e falo para eles sobre Deus, a minha expectativa é que eles aprendam sobre Deus e eles conversem com as pessoas sobre Deus. Então, a gente tem que vir para a igreja para conhecer. Nós precisamos estar juntos para crescer no conhecimento, mas não para ficar exclusiva e unicamente na contemplação desse conhecimento. Nós precisamos sair para a prática. E foi isso que os discípulos entenderam ali naquele momento. O anjo queria falar isso. Tem que vir para a prática. Vocês fizeram 3 anos de seminário teológico, com o melhor professor. E sempre tem um aluno que pipoca, né, gente? Que é Judas. Teve com o melhor. É verdade? Mas mesmo assim não quis ficar na igreja. E era o melhor pastor do século. Essa é uma lição muito poderosa para nós. A gente precisa continuar a realizar. A gente deve vir para aprender, mas tem que sair para discipular. As pessoas precisam estar preparadas para o dia que este mesmo Jesus vai voltar. E quem é que vai dar essa visão para o mundo? A igreja. Quem é que vai dizer para as pessoas que este mesmo Jesus vai voltar? A igreja. Depois, o anjo continua e ele diz: esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, da mesma forma como vocês viram ele subir, é desse jeito que ele vai voltar. Ele vai voltar da mesma forma que vocês viram ele subir. O Jesus é o mesmo, mas glorificado. Mas o modo também é diferente. Porque senão eles iam ficar parados, irmãos, que ele vai voltar por essa porta, ele saiu por essa porta, ele vai voltar por essa porta. Então vamos ficar aqui esperando, nesse lugar, vai ser aqui. É aqui que Jesus vai voltar. Não era sobre um lugar, não era sobre uma fita de vídeo voltando ao contrário, um filme rebominado, não era sobre isso. É sobre uma aparição tão gloriosa como a ascensão. Então ele vai voltar do mesmo modo, no seguinte sentido: olha que vista espetacular que vocês estão tendo. É assim que ele vai voltar. Vai ser espetacular. Mas a gente deve notar algumas diferenças da volta de Jesus em relação à ascensão de Jesus. Primeiro, a volta de Jesus vai ser pessoal, legal, mas ela será vista por muita gente. Ela não será vista como a ascensão, que apenas algumas poucas pessoas viram aquilo. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que
todo olho vai ver esse negócio. Como é que vai ser isso, pastor? Não sei. Não faço a menor ideia. E nem vou ficar 10 anos aqui dentro dessa igreja tentando descobrir como é que vai ser. Se eu puder descobrir, amém. Mas eu quero dizer para as pessoas que ele vai voltar. Eu quero dizer para as pessoas que ele vai voltar de uma maneira gloriosa. Eu quero preparar as pessoas para esse dia. Agora, como vai ser não é problema meu. O anjo já falou disso. Ele vai e vai voltar do mesmo jeito. Vamos continuar a bola rolando para frente. Não é? Outra diferença, em vez de voltar sozinho, ele subiu sozinho, mas quando ele voltar, ele não volta sozinho. Milhões de santos, miríades de anjos vão acompanhar o seu retorno. Então, quando ele vir, ele não vem sozinho. Aí nós vamos ver quem ele é. Aí nós vamos ver o poder desse Jesus. Quando ele foi sozinho. Mas quando voltar, a Bíblia diz que milhões e milhões de anjos acompanharão a sua volta. Outra diferença, em vez de ser uma volta restrita a um local, lá está ele, né? Como Jesus falou, se alguém falar assim, ali ele está, ou ali ele está, não acredita, porque não é uma coisa local, uma coisa específica, não é? A Bíblia diz que ele virá como um relâmpago que nasce no Ocidente e morre no Oriente, ou seja, não tem um lugar específico. O importante é que todas as pessoas verão a volta do Senhor Jesus. E aí, a pergunta que a gente precisa fazer para a gente caminhar para o final é: o que essa ascensão ensina para nós? O que ensinou para esses homens e o que está ensinando para nós? Eles deveriam continuar sendo testemunhas de Jesus. Eles foram levantados para isso. A igreja de Jesus foi levantada para isso. Essa é a nossa missão. Então, tudo que a gente faz aqui dentro, como pessoas, como crentes, precisa visar duas coisas. Uma, eu preciso me capacitar para dizer, para testemunhar. E outra, eu preciso testemunhar. Então, todos os encontros que a gente faz, se a gente olha para o lado, tem um visitante, ou se não tem, vamos começar a convidar visitante, criar o hábito de domingo à noite, convidar gente para estar na igreja. Por quê? Porque eu não estou indo para lá para contemplar Jesus indo para o céu. Eu já sei que ele foi. Eu estou indo para lá para, junto com os meus irmãos, testemunhar, adorar e testemunhar de Jesus. Eu preciso levar gente para conhecer Jesus, porque esse mesmo Jesus que eu conheci e que foi para o céu, um dia vai voltar. E o meu papel aqui, enquanto discípulo, o meu mandato discipular eu preciso testemunhar de Jesus para as pessoas. Então era anormal aqueles discípulos ficarem olhando para o céu quando eles foram comissionados para ir aos confins da terra. A gente viu isso na semana passada, nos versos 6 a 8. Eles foram comissionados para quê? Eis que descerá sobre vocês o Espírito Santo de Deus, vocês serão testemunhas aqui, ali, até os confins da terra. Então, por que eu tenho que ficar olhando para o céu? Por que eu tenho que ficar contemplando essas coisas se eu fui comissionado para pregar para toda a gente? Entendeu como que essas coisas precisavam ser corrigidas? Porque se isso não é corrigido, aquela igreja do primeiro século não chegava em lugar nenhum. Você tem ideia que em 30 anos aqueles homens mudaram a história da humanidade? Mas isso só aconteceu a partir desse entendimento. Para que Jesus está nos levantando? Se você não entende isso, preste atenção nisso. Se você não entende isso, você pode ter 400 anos de igreja. Você não vai se esforçar para levar ninguém a Cristo. Porque você não entendeu a lógica da coisa. Você não entendeu a visão que Jesus dá para a sua igreja. Quando a gente entende, a gente começa a se movimentar. A terra e não o céu era o centro da preocupação dos discípulos. O anjo deixou isso claro. Está olhando para o céu para quê? Isso não é preocupação sua. Sua preocupação é aqui na terra. Vocês foram chamados para serem testemunhas e não vasculhadores do céu. Essa é a visão. A visão que eles deveriam cultivar não era uma visão vertical, mas era uma visão horizontal. Eles não deveriam ficar olhando para o céu nostalgicamente, sentindo saudades de Jesus. Eles deveriam olhar para o lado e perceber
que o mundo estava perdido e precisava da compaixão deles. Olha como que a visão é outra coisa. Isso vale para nós. Cristo vai vir de uma maneira pessoal, visível, glorioso. Enquanto isso, o nosso trabalho é testemunhar sobre o seu poder, sobre a sua vida, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. O nosso trabalho é proclamar Jesus Cristo. E existe, você vai ver no livro de Atos, principalmente nesses versículos, que existe uma sequência lógica de acontecimentos. Primeiro, Jesus ele voltou para o céu, ascensão. Segundo, o Espírito Santo desce, vai ser lá no dia de Pentecostes que a gente vai estudar quando chegar no capítulo 2. Terceiro, a igreja sai para testemunhar. Quarto, Jesus volta. 4 movimentos que tem no livro de Atos. Jesus vai para o céu, o Espírito Santo vem, a igreja sai para testemunhar e Cristo volta. Nós estamos em qual movimento? Qual movimento que você está? Contemplando o céu? Ó céus, ó Jesus, como o Senhor é glorioso. Oh, glória. Ah, não, pastor, eu estou no movimento esperando a volta de Jesus. Eu estou no movimento de receber o Espírito Santo. Isso tudo já aconteceu. Nós estamos no movimento de sair para testemunhar, esperando ansiosamente o dia que aquele que foi aos céus voltará. Precisamos dar ouvido à mensagem dos anjos. Vocês viram ele partir, vocês verão ele voltar, mas entre essa ida e vinda é necessário que haja um outro movimento. O Espírito precisa vir e vocês precisam ir para que Cristo volte. Olha só que coisa. Ele foi, o Espírito vem, a igreja vai e ele volta. É assim que funciona. Como é que a gente fecha isso? Como é que a gente conclui? De tudo que nós falamos aqui, desde o verso 6 até o verso 11, nós podemos pensar em 2 erros que os primeiros discípulos cometeram. O primeiro erro tem a ver com a perspectiva de um reino terreno. Vai ser agora, vai ser nesse lugar. E Jesus corrigiu essas distorções, mostrando para eles que o reino é espiritual e que eles iriam receber poder para representar Jesus no mundo inteiro. O reino não era local, não era nacional, era um reino espiritual. O reino de Deus não é material, não são coisas. O reino de Deus é o governo de Cristo avançando no coração das pessoas. Ele é dinâmico, ele é sem fronteiras. É isso que eles aprenderam nos versos 6 a 8. O segundo erro é o excesso de piedade espiritual, ou seja, aquela ideia de só viver os prazeres espirituais, mas não realizar a missão de Cristo. Isso é um outro erro. Eles queriam ficar lá contemplando, conversando um com o outro, olha como é que foi legal, o que ele ensinou para a gente mesmo, hein? Ah, ele ensinou isso, nós vamos viver assim, e aquele excesso de práticas religiosas, mas sem finalidade nenhuma. Era muito mais confortável ficar olhando para o céu e contemplando de forma nostálgica essa partida de Jesus. E os anjos chegam ali, cola do lado deles e diz: olha, vem para a realidade. Amados, vir à igreja é ótimo. Vir à igreja é gostoso. Vir à igreja é seguro, é legal, é bacana. É a nossa zona de conforto. É muito bom, mas a gente precisa sair para evangelizar e discipular pessoas. Essa é a nossa missão, esse é o nosso mandato. O nosso mandato não é ficar aqui dentro. A gente vem aqui para a gente se preparar, para a gente se alimentar, para a gente amadurecer, para sair, para fazer alguma coisa. É assim que funciona. E a gente pode fazer isso de 2 maneiras. A primeira delas é quando você participa dos programas oferecidos pela igreja para essa finalidade. Então, a gente vai fazer um evento evangelístico. Bacana, você pode ajudar, você pode convidar pessoas a estarem aqui. Né? Isso é uma forma de você participar.
Tô junto, pastor, tô junto desse negócio. Eu quero, como é que eu faço para viabilizar? Às vezes a pessoa, você não trouxe ninguém, não é problema, mas quando a pessoa chegar aqui, você vai receber, você vai mostrar o seu carinho, você vai ter condições de fazer alguma coisa para que essa pessoa se aproxime desse Jesus que um dia vai voltar. Aqui dentro. Isso é uma forma. A outra é quando você é encorajado pelo Espírito de Deus a sair também da sua zona de conforto e pagar o preço de ser um discípulo discipulador. Isso é uma outra forma também. Você paga o preço, você sai da sua zona de conforto, você entrega para o Senhor, Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar para o Senhor 2 horas da minha semana para poder ensinar uma pessoa sobre Jesus. 2 horas, 1 horinha, 1 hora, 1h30. Que é quando você marca com uma pessoa para você estudar a Bíblia com ela, para você ler a Bíblia com ela, para você ensinar alguma coisa a respeito de Cristo para ela, para você ensinar a viver Jesus com ela. Isso é uma outra forma. Seja lá qual a maneira que você pode contribuir para o crescimento do reino de Deus, a única coisa que você não pode ficar na contemplação, porque isso está fora da realidade do chamado da igreja. Compreende isso? E aí, deixa eu te falar uma coisa bacana, preste atenção. Você não quer ver a sua? Não é legal ver a igreja cheia? É legal ver as pessoas trabalhando. É legal a gente ver as pessoas sendo alcançadas por Jesus, o que elas sentem de motivação. Um dia, 1 hora dessa, eu vou dar o microfone para o seu Carlos, viu, seu Carlos? Vou te dar o microfone. Esse homem liga para mim toda semana. E ele diz para mim, pastor, compra banco, eu vou encher essa igreja. Eu vou sair por aí falando de Jesus, arrastando as pessoas para a igreja. Ele fala para mim. Viu, irmã Janete? Ele quer arrastar todo mundo aqui para a igreja que ele falou. Ele falou que o dia do batismo dele, ele vai sair botando até carro de som na rua para os outros virem. Você aluga cadeira, eu não sei como que a Rita está aguentando isso não, viu? Mas isso você sabe o que é isso? É o novo nascimento. É aquela coisa que dá dentro de mim, nossa, eu fiz uma descoberta. Quero falar para todo mundo. O que a gente não pode é ficar na contemplação. Isso está fora da realidade. A gente quer ver a igreja cheia? Compra a visão, irmão. Você quer ver a sua igreja, igual essas igrejas que você vê na televisão, que você vê lá aquela coisa linda, um monte de gente, você fala, deixa outro é minha. Compra a visão, irmão. Compra a visão, fala de Jesus, ajuda a tua igreja a evangelizar, tenha compaixão das almas perdidas, ora por quebrantamento e conversão, compra a visão e você vai ver o poder de Deus. É assim que funciona. Meu desafio, meu objetivo aqui nesse livro de Atos é encorajar você a ser um discipulador. É por isso que eu escolhi Atos. Eu quero encorajar você a mudar a história da sua vida e da sua igreja. Por isso que eu escolhi Atos. Eu vou falar disso todo domingo de manhã, até você não aguentar mais. Amém? Maravilha. Vamos fazer o que mesmo, gente? Ceia. Lúcia, cadê a Lúcia? Já tem o... Vamos ceiar primeiro.